Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O nosso estudo de hoje é da carta de São Paulo aos Coríntios, a segunda carta de São Paulo aos Coríntios, do capítulo 12, os versículos de 1 até o versículo 10. A beleza do estudo de hoje é justamente Paulo nos falar das suas fraquezas. Porque, na verdade, ele começa a falar de uma revelação mística que ele tem, e para Paulo é muito duro, é muito dramático, ou para ele é muita vaidade espiritual ele ter que expor as suas revelações íntimas, as suas experiências místicas. É verdade que na comunidade de Corinto e em muitas comunidades, nas comunidades de hoje, as pessoas tendem a se envaidecer das suas experiências místicas. Alguns tendem até a ganhar vantagens materiais, tendem a juntar pessoas em torno de si por causa de revelações espirituais que têm, e tendem a ganhar benefícios, vantagens e glórias humanas por causa disto. Nós podemos observar que na experiência apostólica, na experiência das Sagradas Escrituras, não há nenhum escritor sagrado que se vanglorie das suas experiências místicas. E nenhum santo em vida também procurou levar vantagens ou se vangloriar daquilo que tinha como experiência com o Senhor. Por isso que Paulo ele começa a falar desse assunto, de que ele teve visões, revelações, que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu, para dizer, eu tive uma experiência mística, mas não é disto que eu tenho de me gloriar. Aí o versículo 5, que para nós é o ponto de partida, vai dizer, não é deste homem que eu me gloriarei, mas é de mim mesmo, e não me gloriarei a não ser das minhas fraquezas. Ou seja, se eu tiver alguma coisa para cantar de glória, de vantagem, é as minhas fraquezas. Desse ponto de partida, eu queria pegar os 3 tópicos para mim, que são as 3 pérolas preciosas do estudo de hoje, a partir do versículo 7. O versículo 7 é o primeiro deles. Demais, para que a grandeza das revelações não me levasse ao orgulho, foi-me dado um espinho na carne, um anjo de Satanás, para me esbofetear, me livrar do perigo da vaidade. Então, um homem de Deus, uma mulher de Deus, um servo de Deus, não pode deixar se levar pelo aguilhão do orgulho. Porque o orgulho tende a nos tentar, tende a nos inflamar, tende a nos encher. Nós somos pessoas que temos tendências de contar vantagens ou de querer sobressairmos sobre os outros. Isso só acontece quando a gente de verdade não faz uma experiência mística verdadeira com o Senhor. Porque quanto mais nós nos aproximamos de Deus, não é que Deus nos dá mais tribulações, Ele nos dá, na verdade, consciência do ser humano frágil, fraco, da fraqueza que é a nossa própria carne, a nossa própria natureza humana. Fico pensando que Paulo, o apóstolo que foi, o homem de Deus que foi, como para ele era demasiado cada dia se olhar e se ver com esse espinho na carne. Uma forte tentação, uma tribulação, uma doença, uma enfermidade, uma dificuldade pessoal muito grande, outro espinho na carne de Paulo, a culpa pelos seus irmãos judeus não se converterem à fé cristã, seus irmãos de casa, de sangue, de raça, não se converterem, os irmãos judaizantes, os próprios irmãos da fé que muitas vezes estão atrapalhando o seu trabalho apostólico. Pode juntar tudo e dar um espinho só, ou vários espinhos que estão ali atormentando a sua carne e fazendo com que o homem de Deus não deixasse se envaidecer. E é por isso que esse anjo de Satanás o esbofeteia para o livrar do perigo da vaidade. Se eu tenho vantagens para contar, eu tenho desvantagens para reconhecer, ou fraquezas para me deparar-me de frente a elas, para que eu possa compreender
a fragilidade de pessoa que eu sou. Então, primeira pérola é essa. Cada um de nós, eu olho para mim e reconheço o meu espinho na carne, os meus espinhos na carne. Eu poderia passar uma noite enumerando elas, reconhecendo quantas fragilidades, debilidades eu levo comigo. Levo com a minha história, não paro nelas, mas reconheço elas. E eu só posso louvar a Deus, porque não posso me deixar dominar por nenhuma vaidade. Segundo ponto, 3 vezes roguei ao Senhor que apartasse de mim. O Senhor, pelo contrário, ele me respondeu: basta-te minha graça, porque é na fraqueza que se revela totalmente a minha força. Eu quero reconhecer a força de Deus, o poder de Deus, a graça de Deus. Deus não vai tirar minhas fraquezas. Ele vai se revelar nelas. Ele vai caminhar comigo naquilo que são minhas fraquezas, minhas fragilidades, e cada um pode olhar-se para si, e ninguém tem o direito de esconder suas fraquezas, fragilidades e debilidades. Reconhecê-las e não fazer delas muletas, mas delas fazer o lugar do encontro com Deus. Precisamos rezar mais nossas fraquezas, precisamos mais reconhecê-las, apresentá-las, deixar que elas em Deus sejam curadas, deixar que elas em Deus sejam assumidas. Só é redimido o que é assumido. E o Deus só redime minhas fraquezas quando eu assumo elas e delas posso me gloriar. Mais uma vez, a beleza da teologia da cruz, que é o crucificado que Paulo ama com tanta paixão. O crucificado é o Cristo que é crucificado nas fraquezas todas humanas. Ele carregou e levou sobre si nossas dores, nossas fraquezas, nossas enfermidades. Querer tirar a cruz da nossa vida, o crucificado da nossa vida, é não assumir que o poder de Deus se manifesta no auge da fragilidade, da fraqueza humana. Por isso que não é a morte para nós. Morte para nós é questão de derrota. A maior fragilidade humana é a morte. Ela torna todo ser humano impotente. Mas é nela que se manifesta a maior graça de Deus, a ressurreição e a vida. Portanto, eu prefiro gloriar-me das minhas fraquezas para que em mim habite a força de Cristo. Se eu tenho algo para me gloriar nessa vida, é das minhas fraquezas, para que eu veja nelas manifestar a força e o poder de Cristo na minha vida. Terceira pérola, esse versículo 10. Eis porque eu sinto alegria. Alegria é alegria nas fraquezas. A palavra alegria é justamente essa, é júbilo nas minhas fraquezas, nas afrontas, nas necessidades, nas perseguições, no profundo desgosto sofrido por amor de Cristo. Porque quando me sinto fraco, é ali que sou forte. É ali que Deus me fortalece. É ali que Deus está comigo. Há uma mística profunda, escondida por trás das angústias da vida, que nós muitas vezes nos sentimos fragilizados em demasia diante delas. Seria uma tentação terrível, e talvez é a tentação maior, nos sentirmos super-homens ou super-mulheres. A tentação de ser o super-homem, aquele homem que tudo resolve, que tem resposta para tudo. Aquele homem ou aquela mulher que não conhece dificuldade na vida. Tem soluções e respostas para tudo. É um engano, uma ilusão, quem vive se escondendo debaixo deste caminho. Às vezes a nossa resposta para certas questões da vida é o silêncio, é a busca. Esses dias eu tenho parado para tantas situações da minha vida e diante delas eu só tenho como resposta o silêncio. O silêncio de Deus, o silêncio da cruz, o silêncio do abandono. É uma tentação que foge daquilo que é a nossa fé cristã,
achar e dizer que nós temos respostas prontas para tudo ou soluções para tudo. É preciso se inclinar diante do poder de Deus, da graça de Deus, e experimentar muitas vezes o fracasso, a não resposta de Deus, a não resposta para situações, a não solução para certos conflitos ou coisas que queremos respostas imediatas. O imediatismo dos tempos em que vivemos leva muitas vezes a uma frustração psicológica terrível. Quando, na verdade, quando sabemos experimentar o abandono sem resposta, o abandono sem muitas vezes sentir presença ou solução para demasiadas situações ou problemas, simplesmente saber que eu estou em Deus, espero nele e ele é o meu refúgio. É a espiritualidade de quem de fato sabe fazer do Senhor o refúgio da sua vida. Eu não me refugio em Deus porque dele eu tenho tudo pronto. Preciso admitir que há doenças que não têm curas, há situações em que nós não temos respostas, há coisas que não vão ser resolvidas da forma como quereríamos ou da forma imediata como esperamos. Há apenas o saber se colocar nos braços de Deus, deixar-se consolar, deixar ser cuidado, amado e muitas vezes definhar naquilo que estamos passando, mas sem jamais perder a esperança. E a esperança, ela não se resume a uma esperança que se funda numa esperança humana material. A esperança é algo mais sublime. A esperança é no eterno, é no sagrado. É em Deus que eu coloquei a minha esperança, a minha confiança. Então, dele, eu nunca espero decepção. Ainda que eu seja objeto de toda e qualquer decepção humana. Mas o meu humano faz a experiência sagrada do divino e, por isto, no mais profundo desgosto sofrido por amor a Cristo, eu sinto uma profunda fraqueza, alheia que eu experimento a fortaleza de Deus em mim. Na verdade, a experiência mística do abandono, quando eu me abandono totalmente do consolo, da esperança, do refúgio humano, eu sou consolado apenas por Deus, eu sou fortalecido apenas por Deus, porque eu me desfaço das muletas, do socorro e dos amparos humanos de quem meu coração tanto necessita. É difícil, mas é a experiência pela qual passamos quando de fato queremos experimentar ou viver a mística do Cristo crucificado. É essa que Paulo faz, é essa que somos convidados a fazer, a desfazer-se de todas as vaidades, de todas as soberbas e orgulhos que a mente humana procura, para envaidecer-se somente de nossas fraquezas, refugiar-se humildemente sob a proteção de Cristo, porque Ele é a nossa força. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.